Bom, vamos entender agora a nova funcionalidade, nova tela de apontamento para otimizar a troca de atividades no chão de fábrica. Essa nova funcionalidade foi implementada pelo processo 50776. Em alguns processos produtivos é necessário trocar as atividades apontadas em curtos intervalos de tempo. Tá? Então, por exemplo, imagine um processo produtivo com inúmeras atividades, como por exemplo produção, setup, falta de programação, manutenção preventiva, manutenção corretiva, furo de balão, troca de tela, limpeza de boca, falta de material, falta de operador, parada para inspeção, problema no material, parada para limpeza, falta de energia, entre outras. Em situações práticas, podemos ter processos produtivos com uma lista de mais de 100 atividades diferentes que podem ser apontadas no chão de fábrica. Além disso, em situações práticas também nós podemos ter a necessidade de se fazer muitos apontamentos no dia a dia, por exemplo, de 10 a 40 apontamentos por hora, para conseguir registrar todas as ocorrências no processo produtivo, né? Dependendo aí da natureza do processo produtivo que está sendo controlado no chão de fábrica. Para atender essa necessidade de troca frequente de atividades no chão de fábrica, a partir da versão 20.00, criamos uma nova tela de apontamento com um novo conceito para otimizar a troca de atividades. Apresentamos a seguir uma imagem dessa nova tela de apontamento. Eu vou abrir aqui essa imagem para ficar mais clara aí a visualização da nova tela, tá? Basicamente, essa nova tela de apontamento aqui na seção inferior, a gente vê aqui botões para que se faça a troca de atividades com muita agilidade. A gente vai ver isso na nossa base de treinamento. E a gente tem também um novo botão, novo apontamento ali no canto esquerdo, tá? Então a gente separou as telas que exibem o apontamento que está em andamento lá no recurso, da tela para criação de um novo apontamento. A gente vai ver isso na nossa base de treinamento também. Nas próximas sessões desse artigo vamos entender como configurar o sistema para utilizar essa nova tela. Então, primeiramente vamos entender as novas configurações no cadastro de funcionários. Então, no cadastro de funcionários, dentro do quadro configurações de apontamento da produção, nós criamos uma nova configuração chamada layout da tela de apontamento detalhado no chão de fábrica. Essa nova configuração tem as opções apontamento em andamento e novo apontamento em uma mesma tela, que equivale ao comportamento atual do sistema, essa opção 1. E temos a opção 2, apontamentos em andamento e novo apontamento em telas diferentes. Essa opção 2 é a nova opção que foi criada aí a partir dessa nova funcionalidade, e quando eu seleciono essa opção 2, o quadro iniciar novo apontamento fica oculto na tela e o sistema exibe um novo botão novo apontamento. Tá? Em nossa base de treinamento nós vamos selecionar a opção 2 aí nessa configuração para utilizar a nova tela. Ainda na tela de cadastro de funcionários, abaixo da nova configuração layout da tela de apontamento detalhado no chão de fábrica, criamos uma nova configuração chamada exibir botões para otimizar apontamento de troca de atividades. Tá? Então, a marcação dessa nova configuração vai controlar aí a exibição do novo quadro troca de atividade abaixo do quadro apontamentos em andamento, e dentro desse quadro apresentará os botões para apontamento das novas atividades com muita agilidade e facilidade. Tá? Então, marca essa nova configuração, né, se você desejar que esse novo quadro troca de atividade seja exibido na nova tela de apontamento. Tá? Em nossa base de treinamento, podemos considerar o funcionário José Silva, tá? Que ele está configurado seguindo as recomendações desse artigo. Tá? Então, aqui na imagem, aqui no nosso artigo, nós temos as novas configurações destacadas aqui. Vamos ver isso diretamente na nossa base de treinamento. Tá? Então, vou acessar a tela de funcionários. Aqui eu tenho que cadastrar os funcionários, né, que vão fazer apontamentos no chão de fábrica. Eu tenho aqui o funcionário José Silva já cadastrado. Eu vou editar aqui esse funcionário José Silva. Perceba que a configuração layout da tela de apontamento detalhado no chão de fábrica
está com a opção 2, apontamento sem andamento e novo apontamento em telas diferentes. Então seleciona essa segunda opção aqui no cadastro de funcionários, e a configuração exibir botões para otimizar apontamento de troca de atividades também está marcada, tá? Então é dessa forma que você tem que configurar aqui o cadastro do funcionário, para quando esse funcionário acessar a tela de apontamento detalhado lá no chão de fábrica, ele seja apresentado a nova tela que foi criada aí a partir dessa nova funcionalidade. Voltando para o nosso artigo, nós criamos também novas configurações no cadastro de atividades. Primeiramente, o nome abreviado da atividade. Então, na nova tela de apontamento, as atividades são apresentadas em botões com tamanho fixo dentro do novo quadro, né, troca de atividade. Para que o nome das atividades encaixem no tamanho fixo desses botões, criamos um novo campo, nome abreviado, no cadastro de atividades, como na imagem a seguir, tá? Então aqui eu tenho uma atividade com o nome falta de matéria-prima, em que eu defini um nome abreviado falta de material para essa atividade. O preenchimento desse novo campo nome abreviado, ele é opcional. Então, como padrão, o botão, né, criado lá no quadro de troca de atividade, ele é criado com o conteúdo do campo nome abreviado, mas se esse campo não estiver preenchido, o sistema cria o botão com o conteúdo do campo atividade, tá? Então vamos ver isso na nossa base de treinamento. Eu vou acessar aqui a tela de cadastro de atividade, vou editar aqui uma atividade qualquer, por exemplo, o setup. Veja que eu tenho aqui um novo campo, nome abreviado, tá? Então, por exemplo, eu poderia chamar essa atividade aqui de preparação de máquina, tá? O nome dela, e poderia colocar um nome abreviado aqui, setup, tá? Essa seria uma possível utilização aí do novo campo nome abreviado, tá? E aí quando o sistema exibe os botões lá na nova tela de apontamento dentro do quadro troca de atividade, o sistema prioriza a exibição do nome abreviado ao invés do nome da atividade, ok? Voltando aí para o nosso artigo, outro conceito que foi implementado foi a definição das posições das atividades, tá? Então na nova tela de apontamento é possível personalizar a exibição das atividades de forma que as atividades com ocorrência mais frequente sejam apresentadas em destaque lá no quadro de troca de atividade. Para isso, criamos a possibilidade de se personalizar as posições das atividades dentro de um grupo de atividades. Então, ao clicar em um grupo de atividades, criamos um novo submenu chamado personalizar posição das atividades para apontamento. Ao clicar nesse submenu, você será levado para a tela apresentada a seguir. Então aqui eu estou dentro de um grupo de atividade extrusão. Eu tenho diversas atividades dentro desse grupo de atividades, e aí nessa tela de personalização da posição das atividades para apontamento, eu consigo digitar um número aqui para essa coluna posição, tá? De acordo com a posição que eu desejo que as atividades sejam apresentadas lá dentro do quadro de troca de atividade, na tela de apontamento no chão de fábrica, tá? Então nessa tela, na coluna posição, você poderá definir números inteiros de 1 a n para definir a posição das atividades dentro do grupo de atividades. Com essa novidade, o sistema passa a apresentar as atividades nas telas de apontamento respeitando a posição definida nessa nova tela. Caso a posição não seja definida, o sistema classifica as atividades em ordem alfabética, ok? Vamos ver aqui na nossa base de treinamento, tá? Eu vou acessar aqui a tela de grupos de atividade. Eu tenho aqui um grupo de atividade extrusão. Eu clico em cima desse grupo, eu tenho aqui o submenu, olha, personalizar posição das atividades para apontamento. Então, nessa tela aqui, personalizar posição das atividades para apontamento, eu vejo que todas as atividades dentro desse grupo de atividades extrusão, tá? Eu vejo aqui que algumas atividades já estão com a posição personalizada, tá? Então, o setup é a minha posição 1, a produção é a minha posição 2, furo de balão, posição 3, limpeza de boca, posição 4, parada para inspeção, posição 5, troca de tela, posição 6, parada para limpeza, posição 7, problema de material, posição 8, tá? E aí eu posso definir aqui novas posições,
tá, para as atividades que ainda não tiveram posições definidas. Tá? Por exemplo, poderia colocar aqui que a minha falta de energia vai ser a posição 9, falta de matéria-prima vai ser a posição 10, falta de operador, posição 11, falta de programação, posição 12, manutenção corretiva, posição 13, manutenção preventiva, posição 14, sem turno de produção, posição 15, e depois clicar aqui em salvar. Tá? Então, com isso eu defini todas as posições para as atividades dentro desse grupo extrusão. Voltando aqui para o nosso artigo, vamos entender aí agora especificamente a nova tela de apontamento que foi criada. Primeiramente focando no quadro troca de atividade. Então, ao acessar a tela de apontamento detalhado no módulo de chão de fábrica com o usuário José Silva, perceba que o sistema exibe os botões para troca de atividade dentro de um novo quadro troca de atividade. Agora aqui a imagem do nosso artigo está com esses botões sendo destacados aqui na tela. A ideia do quadro troca de atividade é o usuário conseguir trocar de atividade rapidamente, né, mantendo a mesma ordem, operação, recurso, apenas clicando nos botões de atividade. Ao trocar uma atividade, o sistema executa as ações abaixo. Para o apontamento em andamento, preenche a data-hora final igual à data-hora corrente e a quantidade produzida 0. Tá? Então, a quantidade produzida do apontamento em andamento que é finalizado é sempre preenchida com o valor 0. E 2, inicia um novo apontamento com o mesmo funcionário, centro de trabalho, recurso, ordem, operação, somente trocando a atividade e preenchendo a data-hora inicial igual à data-hora corrente. Tá? Vamos ver isso na nossa base de treinamento. Eu vou acessar aqui a tela inicial da fábrica, vou clicar aqui no botão sair para acessar aqui a tela de login. Tá? Eu vou logar aqui na tela de apontamento utilizando o funcionário José Silva, tá? Com a senha, informando a senha aqui desse funcionário. Eu vou clicar aqui em entrar. Esse funcionário José Silva, né, lembra que ele foi configurado, né, para acessar a nova tela de apontamento, né, com a exibição do quadro de troca de atividade. Tá? Então, quando eu acesso a tela, né, eu já vejo aqui de cara que a atividade em andamento é a atividade produção. Tá? Essa atividade está em andamento lá no centro de trabalho extrusão, no recurso extrusora 1, na ordem operação, na ordem 32001, operação 10, é uma operação de extrusão aqui do produto SA1, bobina sacola plástica. Essa operação ela iniciou em 30 de abril de 2019, 2h47, tá? Eu já tenho uma produção acumulada aí de 1 kg aqui nessa operação, minha produção planejada é de 100 kg, tá? Repara aqui que o botão produção ele está destacado aqui com uma cor verde, tá? Aqui no quadro de troca de atividade, tá? Que equivale à atividade que está em andamento nesse momento. Aí vou imaginar que eu estou lá em produção e agora nesse momento ocorreu um furo de balão, tá? Lá na operação aí da minha máquina extrusora 1. Então, através do novo quadro aqui de troca de atividade, basta eu clicar aqui em furo de balão, o sistema ele vai exibir um quadro, tá? Alertando aqui que o sistema vai trocar de atividade. Tá? A mensagem exibida é: atenção, o sistema finalizará a atividade de produção com a data corrente e quantidade igual a 0, iniciando um novo apontamento com a atividade furo de balão. Deseja confirmar? Ok. Então, quando eu clico aqui em OK, o sistema ele já trocou a minha atividade, tá? Então ele encerrou o apontamento da atividade de produção e iniciou um novo apontamento para a atividade furo de balão. Tá? Então aqui no quadro de apontamentos em andamento, perceba que o apontamento em andamento já é da atividade furo de balão e que esse apontamento ele iniciou em 30 de abril de 2019, meio-dia e 22,
que é a data hora de agora, né? A data hora que esse apontamento acabou de ser registrado, tá? Aí vamos imaginar que eu consegui ali consertar, ali, corrigir ali o furo de balão, e agora eu vou retornar para a atividade setup. Então clico aqui em setup, novamente o sistema apresenta uma mensagem de confirmação. A exibição dessa mensagem de confirmação ela é importante para evitar apontamentos acidentais, tá? Apontamentos por engano. Por exemplo, se o operador, sem querer, ele clicou ali no botão, numa tela touch lá na fábrica, clicou no botão para trocar uma atividade sem querer, e aí o sistema trocaria, né, essa atividade sem essa confirmação, não seria o ideal, né? Então por isso que a gente criou essa mensagem de confirmação aqui. Então se eu confirmo aqui, dou um OK, o sistema novamente ele também já vai trocar a atividade, vai encerrar a atividade aí de furo de balão e vai iniciar a nova atividade de setup, tá? Facilitando aí o início do novo apontamento. Então, ó, perceba que o sistema ele trocou a atividade, tá? Agora eu já estou na atividade de setup. Essa atividade de setup ela foi iniciada em 30 de abril, meio-dia 24, que corresponde à data hora de agora, tá? Então eu posso ir trocando, né, as minhas atividades, tá? A partir desses novos botões, com muita facilidade, né? Com um único clique, depois confirmando. Tá? Então é bem interessante aí esse novo quadro de troca de atividade, principalmente nesse cenário que foi apresentado lá no início do artigo, quando eu tenho inúmeras atividades que têm que ser apontadas no chão de fábrica, e essas atividades acontecem com uma frequência muito alta lá no chão de fábrica. Eu tenho muitos apontamentos por hora, né? Então é interessante que esses apontamentos sejam feitos com muita facilidade e agilidade lá no chão de fábrica. Essa nova tela ela permite essa facilidade e agilidade no apontamento. Outra questão interessante aqui é perceber que os botões eles são apresentados, né, na posição que foi personalizada lá no grupo de atividades. Tá? Então setup posição 1, produção posição 2, furo de balão posição 3, limpeza de boca posição 4, tá? De forma que os 11 primeiros botões eles são exibidos com acesso direto aqui, e os demais botões eles são exibidos aqui dentro dessa combo aqui, selecione. Tá? Então mesmo que você tenha centenas de atividades configuradas para apontamento aí dentro desse grupo de atividade de extrusão, o sistema ele vai criar 11 botões fixos aqui na tela para as atividades mais comuns, tá? Que acontecem com mais frequência lá no chão de fábrica, e todas as demais atividades elas vão aparecer aqui dentro dessa combo aqui para poderem ser apontadas também com facilidade. Voltando aqui para o nosso artigo, a gente tem também um novo botão, novo apontamento. Então, além do quadro troca de atividades, perceba que a tela para a criação de um novo apontamento agora é acessada através de um novo botão, novo apontamento. E ao clicar nesse botão, você será levado para a tela de novo apontamento, como apresentado aqui na imagem no nosso artigo. E após criar um novo apontamento, você volta para a tela em que pode fazer a troca de atividades com agilidade, né, em que eu vejo o apontamento que está em andamento e posso fazer a troca de atividade com agilidade. Vamos ver isso aqui na nossa base de treinamento, tá? Vou imaginar que essa atividade aqui de parada para inspeção, na verdade eu quero parar essa atividade e eu vou trocar a ordem em operação que está em execução nessa máquina aqui, extrusora 1, né? A extrusora 1 ela está com a ordem 32-1, operação 10, né, em andamento, está lá na atividade parada para inspeção. Vamos imaginar que eu quero trocar a programação dessa máquina aqui. Então primeiramente eu vou clicar aqui no botão parar, tá? Para o sistema parar o apontamento que está em andamento. O sistema parou o apontamento que está em andamento. Aqui eu vejo que agora não há apontamentos em andamento, né, para esse funcionário operador José Silva. Eu clico aqui no botão novo apontamento, sou direcionado aqui para a tela de criação de um novo apontamento. Posso selecionar, por exemplo, a extrusora 1, e aí vou selecionar uma outra ordem, por exemplo, a ordem 48, operação 10, e vou selecionar aqui a atividade de setup e iniciar.
Selecionando aqui o setup, eu volto lá para a tela em que eu vejo os apontamentos em andamento. Eu volto a ver aqui o quadro com as atividades que podem ser trocadas com agilidade, tá? Então estou vendo aqui que o setup foi iniciado em 30 de abril de 2019, meio-dia e 28. Vamos imaginar que eu acabei o setup foi muito rápido aqui na minha máquina, já quero começar a produção, então é só clicar aqui em produção, ok, e o sistema já vai trocar a minha atividade, trocou a atividade aí para produção, iniciou a atividade de produção em 30 de abril de 2019, meio-dia e 28. Então a partir desse momento eu já posso usar aqui os botões de troca de atividade dentro desse meio centro de trabalho, recurso, ordem, operação, com muita agilidade. Voltando aqui para o nosso artigo, alguns pontos importantes que tem que ser destacados nessa nova tela de apontamento, tá? Primeiramente, o quadro troca de atividades. Então o quadro troca de atividades ele só é exibido quando se tem pelo menos um apontamento em andamento, né? Então perceba que esse quadro aqui ele só é exibido quando eu tenho pelo menos um apontamento em andamento, porque só faz sentido eu falar em troca de atividade quando eu tenho pelo menos um apontamento em andamento. O quadro ele cria botões para as atividades com a posição 1 a 11, e as atividades com posição maior ou igual a 12 são apresentadas dentro de uma comba. A gente já viu isso aqui, né? Então os botões apresentados aqui são os botões das atividades com posição 1 a 11, e os botões com a posição 12 para cima são apresentados, as atividades, né, com a posição 12 para cima são apresentadas dentro dessa combo. A atividade do apontamento em andamento é destacada com uma cor diferente, a gente já viu isso. Então a atividade que está em andamento agora nessa máquina é produção. Então essa atividade está sendo destacada aqui com um botão com uma cor de fundo verde, tá? Todos os demais botões têm a cor de fundo azul. Ao clicar em uma atividade dentro desse quadro, o sistema abre um quadro para confirmar a troca de atividade antes de executar a operação para evitar apontamentos acidentais. A gente já viu isso também. Então, por exemplo, vou imaginar que eu clique aqui em furo de balão, mas eu cliquei por engano, tá? Eu não queria trocar a atividade aqui de produção para furo de balão. Então, o sistema ainda não trocou a atividade aqui nesse momento. O sistema só vai trocar se eu clicar em OK aqui nesse quadro em que o sistema solicita a confirmação. Se eu clicar aqui em cancelar, tá? O sistema cancela a troca de atividade, e a minha atividade de produção ela continua em andamento lá na minha máquina extrusora 1. Voltando aqui para o nosso artigo, vamos tratar aí do apontamento da quantidade produzida. Então, ao trocar de atividade, o sistema ele sempre preenche o campo quantidade produzida com valor 0, tá? No apontamento em andamento, que será finalizado, uma vez que, se o produto estiver configurado para fazer apontamento integrado ao reporte da produção, não seria possível, né, o sistema direcionar o usuário para a tela de reporte da produção integrado ao apontamento e depois trocar a atividade de forma automática. Então, se você quiser somente apontar a quantidade produzida sem trocar de atividade, basta você clicar no botão apontar, que o sistema vai registrar o apontamento de produção e permanecer na tela, tá? Então vamos ver isso aqui na nossa base de treinamento. Eu já estou com a atividade de produção em andamento. Vamos imaginar que eu só quero fazer um apontamento, tá? De produção sem trocar a atividade. Vamos imaginar que eu quero fazer um apontamento de produção de 10 quilos aqui nessa operação aqui dessa ordem 48001. Então é só eu selecionar a quantidade produzida 10 aqui no campo quantidade produzida e clicar no botão apontar, ok? Quando eu clico aqui em apontar, o sistema já registrou a produção de 10 quilos, tá? Eu consigo ver isso através desse campo aqui, produção acumulada 10, eu vejo que a produção de 10 quilos já foi registrada, tá? E a minha quantidade a produzir agora, ela vai até 90 quilos, ok? E eu continuo com a atividade de produção em andamento aqui na máquina. Voltando para o artigo, se você quiser apontar a quantidade produzida e depois trocar de atividade, você deverá informar a quantidade produzida, clicar no botão parar
e depois clicar no botão novo apontamento para iniciar um novo apontamento com a nova atividade desejada, tá? Então, se você quiser informar aqui a quantidade produzida, tá? E depois trocar de atividade, o procedimento recomendado é você informar a quantidade produzida aqui. Ao invés de clicar no botão apontar aqui, você clica no botão parar, tá? Aí o sistema ele vai registrar a produção efetuada, vai parar o apontamento que está em andamento, e aí você pode iniciar um novo apontamento usando o botão novo apontamento, tá? Então volto aqui para a minha extrusora 1, seleciono novamente a minha ordem de produção 48001, operação 10, vamos imaginar que eu queira voltar aqui para uma atividade de furo de balão e iniciar. Beleza, iniciei a atividade de furo de balão na extrusora 1, na ordem de produção 48001, operação 10. Essa atividade começou em 30 de abril de 2019, meio-dia e 33. Perceba que a minha produção acumulada ela está com 20 quilos, né? Porque eu já fiz primeiro um apontamento de 10 quilos, depois eu parei o apontamento com mais 10 quilos, acumulando aí 20 quilos de produção nessa operação. Voltando aqui para o nosso artigo, vamos entender agora preenchimento de ordem e operação. Então, se o apontamento em andamento tiver ordem em operação e a nova atividade selecionada não demandar o preenchimento do campo ordem em operação, o sistema permite a troca de atividade e não preenche o campo ordem em operação no novo apontamento que será iniciado, tá? Vamos ver isso na nossa base de treinamento. Eu estou aqui com uma atividade de furo de balão. Essa atividade aqui, ela tem o campo ordem em operação preenchido. Vamos imaginar que eu quero trocar agora essa atividade aqui para uma manutenção corretiva, tá? A manutenção corretiva, ela não tem preenchimento de ordem operação, tá? Então vou trocar aqui para manutenção corretiva. O sistema apresentou aqui a mensagem de confirmação, vou dar um OK aqui para confirmar a troca. Então perceba que o sistema trocou aqui a minha atividade para manutenção corretiva. Ela já começou aqui em 30 de abril de 2019, a meio-dia e 35, e perceba que a minha ordem de operação agora está vazia, né? Então o sistema preencheu o campo ordem de operação vazio aqui, porque a minha nova atividade de manutenção corretiva ela não demanda o preenchimento do campo ordem e operação. Voltando aqui para o nosso artigo, se o apontamento em andamento não tiver ordem e operação e a nova atividade selecionada demandar o preenchimento de ordem de operação, o sistema não vai permitir a troca de atividade, pois o sistema não saberia como escolher a ordem de operação no novo apontamento automaticamente, sem o risco de escolher uma ordem de operação de forma equivocada. Nesse caso, será necessário primeiro parar o apontamento em andamento e depois iniciar um novo apontamento, tá? Então, por exemplo, vou imaginar que eu queira trocar essa atividade aqui de manutenção corretiva para produção, novamente, tá? Se eu clicar aqui em produção e der um OK, o sistema ele não vai deixar fazer essa troca, tá? Ele vai apresentar aqui uma mensagem de validação nesse caso, porque o sistema não teria como saber em qual ordem e operação você quer iniciar esse apontamento de produção, porque a atividade que está em andamento agora nessa máquina aqui é uma atividade que não tem ordem de operação, tá? É uma atividade de manutenção corretiva, tá? Então a mensagem de validação apresentada pelo sistema diz exatamente isso: olha, não foi possível trocar a atividade, o apontamento atual não tem ordem de operação e a nova atividade escolhida exige o preenchimento do campo ordem de operação. Para registrar um novo apontamento com essa atividade, primeiro clique no botão parar para parar o apontamento em andamento e depois clique no botão novo apontamento para iniciar um novo apontamento. Ok? Então vamos seguir a recomendação aí da mensagem de validação. Vamos primeiramente clicar aqui no botão parar, aí eu paro o apontamento que está em andamento e agora clico no botão novo apontamento para iniciar o meu novo apontamento, agora sim com a minha atividade de produção, escolhendo aí a ordem de operação que eu quero começar. Então dessa forma eu garanto que esse apontamento de produção ele vai ser feito com as informações corretas, né? Com a ordem de operação correta. Beleza? Voltando aí para o nosso artigo, finalmente preenchimento de funcionário. Então se o apontamento em andamento tiver funcionário
e a nova atividade selecionada não demandar o preenchimento do campo funcionário, o sistema permite a troca de atividade e não preenche o campo funcionário do novo apontamento que será iniciado. E se o apontamento em andamento não tiver funcionário e a nova atividade selecionada demandar o preenchimento do campo funcionário, o sistema permite a troca de atividade e preenche o funcionário como sendo igual ao funcionário vinculado ao usuário logado no novo apontamento que será iniciado. Ok, pessoal? Então, já vimos bastante conceitos aí interessantes aí nessa nova tela de apontamento, já entendemos aí as situações em que a utilização dessa nova tela é interessante. Agora vamos ver aqui todos os apontamentos que foram registrados, né, a partir dessa nova tela. Tá? Então o ideal é que a gente acessar a interface administrativa do sistema, tá? Ver todos os apontamentos que foram registrados. Então vou acessar aqui novamente aqui a nossa base de assinamento, vou acessar aqui com o usuário Rafael Neto, vou logar aqui no sistema, e aí vamos diretamente lá para a nossa tela de apontamentos, que é a tela onde eu consigo gerenciar todos os apontamentos que foram feitos no chão de fábrica. Tá? Então perceba que todos os apontamentos que nós fizemos lá no chão de fábrica, a partir da nova tela, eles são apresentados aqui na tela de apontamentos. Eu vou aumentar aqui a quantidade de registros na tela, para a gente ver aqui todos os apontamentos que foram efetuados. Tá? Tem bastante apontamentos aqui na tela, deixa eu aumentar aqui um pouquinho mais. Vamos botar aqui 30 registros na tela. Tá? Então perceba aqui, olha, vários apontamentos, né, com o José Silva, a partir aqui de 30 de abril de 2019, vamos ver aqui, olha, a partir de meio-dia 22, ó. Então primeiramente um apontamento de furo de balão, depois setup, parada para inspeção, setup novamente, produção com apontamento de quantidade produzida aqui, furo de balão novamente, manutenção corretiva, produção. Tá? Então todos os apontamentos que foram feitos lá através da nova tela, né, de apontamento com muita agilidade, lá usando os botões novos de troca de atividades, eles ficam registrados aqui nessa tela de apontamentos. A partir dessa tela eu posso administrar esses apontamentos, tá? Eventualmente editar algum apontamento que tenha sido feito de forma equivocada, excluir um apontamento ou até mesmo criar novos apontamentos.